Fala, impressionadores! Um vídeo diferente aqui no canal fazendo uma tier list para vocês das principais ferramentas, bibliotecas para dados em Python. Então, estou falando aí para a galera que quer trabalhar com análise de dados, ciência de dados e engenharia de dados. Esse ranking daqui ele é baseado essencialmente em 3 grandes critérios e é a minha opinião. Então, eu quero até que você me diga se você discorda de alguma coisa ou qual seria a sua tier list dessas ferramentas que você está vendo aqui na tela dentro dos comentários, tá? Então preste atenção. Mas basicamente são 3 coisas que eu estou olhando muito aqui. Então o primeiro é a adoção no mercado, quanto aquela biblioteca é realmente muito usada. Então para você não cair um pouco naquele negócio de bibliotecas que são muito hype, elas crescem muito, elas são excelentes, mas na prática ninguém usa muito elas vão estar mais abaixo do ranking do que outras bibliotecas. Beleza? O segundo ponto aqui é o quão essencial elas é. Tipo, você consegue trabalhar na área de dados sem ela? Se você consegue trabalhar na área de dados sem ela, se ela é muito essencial, se ela é pouco essencial, ela vai estar mais baixo no ranking. Se ela é extremamente essencial, é tipo impossível trabalhar na área de dados sem ela, provavelmente ela vai subir no ranking. E o terceiro, aí realmente é o quão boa ela é, né? Performance, modernidade, né? E assim vai, né? Tipo, quão atual, o quão boa ela efetivamente é para entregar aquilo que ela se propõe e quanto ela te ajuda, né, dentro da área de dados, tá? Então, vamos lá, vamos começar isso aqui bem direto ao ponto. E a primeira delas que eu quero analisar é o Scikit-learn. E o Scikit-learn, ele é, cara, disparado, acho que assim, a ferramenta de ciência de dados mais usada. Então, se você for fazer qualquer tipo de previsão dentro do Python, com certeza você vai ter contato com o Scikit-learn. Eu acho que quase todos os profissionais da área de dados, em algum momento, precisaram fazer uma regressãozinha linear para fazer uma previsão, precisaram fazer uma clusterização. Então, ela te ajuda tanto na parte de análise quanto na parte de previsões também. E, putz, eu acho realmente que o Scikit-learn vai começar forte demais. Eu estou muito na dúvida. Eu, por enquanto, vou deixar ele aqui no nível A, porque tem algumas que são realmente, acho que, absurdamente maiores. Mas pode ser que ele suba de ranking daqui a pouco, tá? Então, eu vou deixar ele por aqui. Logo depois eu vou ranquear essa daqui, ó. O LightGBM. Na verdade, eu não vou começar por ele, não. Esse aqui a gente vai deixar para depois. Vamos começar agora, vamos falar do Beautiful Soup. O que é o Beautiful Soup? E aqui eu tô com o Beautiful Soup como exemplo, mas pensa em todas as ferramentas de raspagem de dados, tá? Então, o Beautiful Soup é uma ferramenta que ele entra na internet, em sites, você consegue extrair informações desse site. Pô, muitos profissionais de dados às vezes não usaram muito, e talvez colocassem ela no nível D aqui, porque não vai usar muito, é o nível C, mas eu, Lira, particularmente discordo. Eu não acho que ela é ultra mega essencial, que todo profissional de dados tem que dominar as ferramentas de raspagem de dados. De novo, aqui eu estou usando o Beautiful Soup como representação. Mas até das ferramentas de raspagem de dados, Beautiful Soup não é a que eu mais uso. Eu, particularmente, eu acabo usando muito mais Selenium ou Playwright, alguma coisa assim. Mas eu vou colocar ele no nível B. Por que eu vou colocar ele aqui no nível B? Porque um bom profissional de dados ele deveria ser capaz de conseguir buscar dados em outros lugares. Tá? Então, o seu trabalho de dados ele não é um trabalho só de pegar uma base de dados pronta e analisar. Às vezes você tem que caçar dados, caçar informações. E para isso o Beautiful Soup vai ser muito importante. Agora, ele se resume a isso. E, obviamente, ele não vai conseguir fazer grandes coisas na parte de análise mesmo, muito além disso. Então, dá para discutir um pouco aqui se ele vai ficar no C ou no B. Por enquanto, eu acho que eu vou deixar ele aqui no C. No C. Porque também não é como se a raspagem de dados fosse a grande coisa que você vai fazer. Hoje em dia, com tanta quantidade de APIs que você tem acesso, a quantidade de dados que você consegue extrair de outras maneiras, a raspagem de dados diminuiu um pouco. Se fosse falar alguns anos atrás, realmente acho que ela estaria no ranking B, mas atualmente acho que eu coloco ele no ranking C. Beleza? Vamos falar agora de outra biblioteca, o SQL Alchemy. SQL Alchemy, para quem não sabe, ele é uma ferramenta, eu já larguei aqui no B, mas ele não necessariamente vai estar aqui. Vamos pensar. Ele é uma ferramenta que a gente chama de que ele faz o trabalho de ORM, né? Ou seja, de Object Related Mapping. Basicamente ele pega a interface do Python e traduz todos os códigos em Python, né? Cria uma interface no Python, ou seja, cria formas de você construir coisas no Python, classes e tudo mais, para isso ser representado dentro de um banco de dados de uma maneira direta. Ou seja, você consegue interagir com o banco de dados sem ficar escrevendo código SQL, sem ficar fazendo as suas consultas, ele gerencia isso tudo para você. Cara, é uma excelente ferramenta. E aí aqui o SQL Alchemy ele tem uma gama muito grande de uso, né? Você pode usar ele tanto para criação de sites quanto efetivamente para trabalhar com dados. Por isso eu vou colocar ele aqui no B, tá? Por que eu vou colocar ele no B e não mais acima? Dependendo do ranking você poderia olhar ele mais acima, dependendo mais abaixo. Mas para um profissional de dados, putz, se eu for trabalhar, por exemplo, numa grande empresa, você não necessariamente precisa do SQL Alchemy. Você pode usar o SQL mesmo direto. Você pode fazer uma consulta lá direto sem usar o SQL Alchemy. O SQL Alchemy facilita a sua vida. Mas ainda mais hoje em dia, com inteligência artificial, onde você consegue criar uma consulta no SQL bem direto ao ponto, porque é simples fazer isso por meio do uso das IAs e tudo mais, eu diria que o SQL Alchemy não deveria estar tão alto assim no ranking, mas ao mesmo tempo ele é, cara, o padrão de interação com o banco de dados dentro do Python. Então, assim, sim, ele vai estar alto no ranking, por isso que eu vou colocar ele aqui no B.
Beleza? Agora vamos começar a mexer em umas outras bibliotecas. Vamos lá. Primeira que eu vou pegar aqui agora é o Pandas. E o Pandas, minha galera, não tem discussão. Isso aqui, qualquer pessoa que discordar isso aqui, me desculpe o termo, mas você está errado. Porque não tem como você trabalhar na área de dados sem dominar pandas. É impossível você fazer isso. Ah, não, mas é que eu trabalho. Não, não interessa. Dados, pandas. Para mim, o pandas vai ter o S do S do S do S. Mais até do que provavelmente o NumPy, que vai estar aqui logo do lado também. Então eu já vou adiantar aqui nessa tier list. O NumPy ele tem que entrar aqui também, tá? Por que eu acho que o Pandas talvez seja um pouco mais que o NumPy? Mas assim, estão os dois ali, tá? Porque muitos profissionais de dados mais básicos, vamos colocar assim, não vão precisar fazer as iterações de arrays, né, de matrizes que o NumPy vai fazer, e você vai fazer o tratamento direto em tabelas, em bases do Pandas. Então tem muitos profissionais de dados que vão acabar usando muito o Pandas e usando o NumPy mais como um acessório, ajudando em uma coisa ou outra. Mas não tem como também. O NumPy tem algumas operações do Pandas que você precisa do NumPy naturalmente. Então, por exemplo, se você quiser preencher uma coluna do Pandas de acordo com critérios em uma outra coluna, automaticamente você vai ter que usar uma ferramenta do NumPy para fazer isso. Então, o NumPy e o Pandas eles trabalham muito correlatos, assim, muito direto. Eu estou falando dessas pequenas diferenças, mas assim, não tem o que você fazer. Então, recapitulando, o que é o Pandas, né, para quem nunca usou? Cara, se você nunca usou, você não está trabalhando na área de dados muito provavelmente. Então, se você quiser, vou até deixar um vídeo para você aqui na descrição de como você sair do zero do Pandas para você entrar nessa área de dados, tá? Uma aula completaça de 50 minutos, onde eu realmente ensino você como usar o Pandas para as principais coisas de Python. E também vou deixar de presente um mini curso também para quem quiser fazer um projetinho de dados. Vou deixar um mini curso gratuito na descrição. Mas voltando, o Pandas ele é o cara que vai trabalhar com base de dados no Python. Então ele vai permitir você conectar com base de dados, então você ler arquivos de CSV, ler arquivos Parquet, ler arquivos HTML, ler arquivos, ler tabelas, ler arquivos em Excel, ler base de dados em SQL direto com Pandas, você consegue fazer isso também. E a partir do momento que você leu, você manipula ele sempre com Pandas. Então toda aquela parte que normalmente você gasta muito tempo no projeto de dados, de tratamento de dados, limpeza, visualização e tudo mais, o Pandas mexe em tudo nisso. Então o Pandas vai estar lá no topo. E o NumPy, ele é a base que constrói o Pandas. Então não tem muito como você usar o Pandas. Tipo assim, foi o que eu falei, você consegue usar o Pandas para coisas diretas, digamos assim, sem o NumPy. Mas, se você não souber usar o NumPy, você não vai estar usando o Pandas na capacidade total dele. Então você deveria saber também o NumPy para conseguir fazer isso. Pelo menos o essencial. Por que eu digo pelo menos o essencial? Porque o NumPy ele vai permitir você fazer operações matriciais dentro dele. E a galera que for para a área muito mais de pesquisa, ou uma área mais de matemática, você vai precisar entrar mais a fundo no NumPy. Talvez até ir para um SciPy da vida e tudo mais, que a gente já vai falar sobre isso. Mas a grande maioria das pessoas não. A grande maioria das pessoas vai fazer as grandes operações de tabelas que o Pandas permite, usando o NumPy como um acessório, como uma ajuda ali. Então, por isso que esses dois caras vão estar aqui e não adianta. A área de dados, esses dois aqui, acho que não tem nem comparação. Acho que vai ser até difícil algum outro cara entrar aqui no nível S, porque realmente, em relação a eles, acho que não tem muita comparação. A gente pode discutir aqui alguns outros, mas eu acho que esses dois aqui são realmente incomparáveis em relação a isso. O que leva a gente agora para o Matplotlib. O Matplotlib, muitos de vocês podem pensar em colocar ele aqui também, porque quando a gente fala de trabalhar com gráficos no Python, a gente fala naturalmente do Matplotlib, que é a principal ferramenta de criação de gráficos do Python, a mais usada. Agora, particularmente eu, Lira, não coloco ele aqui. Eu desceria ele um nível de ranking e eu botaria ele aqui embaixo junto com as outras ferramentas de gráfico, junto com o Seaborn e junto com o Plotly, tá? Por que eu coloco esses caras aqui? Todos eles. Pelo seguinte, o Matplotlib ele vai permitir você criar essencialmente qualquer tipo de gráfico no Python, só que ele é muito trabalhoso. Então, hoje em dia, eu, Lira, quando eu tenho que criar um gráfico, eu evito o Matplotlib e eu tento ir direto pro Plotly, para ver se o Plotly resolve a minha vida. Se o Plotly resolve a minha vida, eu vou usar ele, tá tudo certo, porque ele é mais visualmente agradável para você apresentar, é melhor, para você embedar ele dentro de um Stringlit da vida e tudo mais. É melhor, vai ficar mais bonito, mas você consegue fazer com o Matplotlib. Só que a quantidade de linhas de código que você tem que escrever para fazer alguma coisa no Matplotlib é muito maior. Agora, ele é mais personalizável e você tem mais tipos de gráfico. E, obviamente, combinando o Matplotlib com o Seaborn, aí sim ele já fica visualmente melhor. Então, eu coloco eles aqui porque o Matplotlib e o Seaborn eu estou entendendo que eles vão trabalhar sempre juntos. Eu acho muito... Eu, Lira, não lembro a última vez que eu usei. A não ser que eu queira exibir um gráfico de linha, um pairplot simples. Pairplot não, porque pairplot vai vir do Seaborn. Mas a não ser que eu queira exibir um gráfico de linha simples, um gráfico de coluna, alguma coisa assim, usar o Matplotlib cru. Fora isso, você vai sempre usar ele com o Seaborn para criar um gráfico melhor, mais bonito, mais completo, sem ter que editar tudo dele, e usar o Matplotlib para editar o Seaborn.
E o Plotly, para mim, ele visualmente ele tem crescido muito, ele permite você criar dashboards, integrando ele com Dash você consegue criar meio que microsites mesmo para isso. Então, eu acho que coloco ele já aqui no nível A. Talvez aqui ele deveria estar no B, mas como eu sou fã do mais Plotly, eu vou colocar ele no nível A mesmo. E se você discordar de mim, fala nos comentários que você discorda. Bom, agora vamos para os outros caras aqui que são indiscutíveis aqui. Vamos lá. Vamos falar agora do LightGBM XGBoost. Esse cara daqui, muitos de vocês talvez não tenham tido muito contato com eles. E eu vou colocar eles aqui no nível B. Vai. Por que eu vou colocar ele aqui no nível B? Esses caras aqui são duas bibliotecas de criação de alguns modelos específicos de machine learning, né? Ou seja, para ciência de dados, para fazer previsões, para você conseguir fazer regressões e tudo mais, que existem dentro do Scikit-learn, mas eles normalmente conseguem um resultado melhor do que o do Scikit-learn, como se o algoritmo deles fosse melhor, tá? Então eu coloco eles aqui porque eles são usados, mas, cara, eu acho que eu vou até descer eles aqui pro C. Não sei, tô na dúvida aqui. Porque, sim, ele é muito bom, mas aí naquele termo de... E eles são muito usados, mas quando a gente chega em termos de quando que você vai precisar dele, eu acho que é um cara muito específico que vai trabalhar com esses modelos de regressão especificamente, entendeu? Ou de classificação, enfim. E aí sim, realmente, você vai acabar... Você deveria conhecer essas bibliotecas e usar. Por isso que eu acho que eu vou deixar no nível B. Mas, de novo, é um uso mais específico, assim. Então, o cara de engenharia de dados provavelmente não vai usar muito. O cara de análise de dados provavelmente não vai usar muito. Mas o cientista de dados provavelmente vai ter que usar sim. Então, eu vou deixar ele aqui, mas com esse catch. E aí, agora a gente vai falar de umas outras bibliotecas. O Desk. O Desk, particularmente, eu deixaria aqui no nível D mesmo, porque ele é uma biblioteca que eu particularmente nunca usei muito, e aí pode ser só um viés meu, que eu, Lira, nunca usei muito. Ele serve para você rodar processamento paralelo dentro do seu trabalho de dados, né, das análises de dados, do seu processo de treinamento de modelos e tudo mais. Só que hoje em dia existem ferramentas melhores para fazer isso, como, por exemplo, o próprio PySpark, que, por sua vez, deveria estar sim aqui no ranking A. Discutivelmente poderia subir para o S. Se você for falar com um engenheiro de dados, ele vai falar que com certeza está aqui no S. Mas se você for falar no mercado de dados como um todo, talvez eu deixasse ele aqui só por uma coisa. Porque se o cara for trabalhar com análise de dados e não tiver um volume de dados tão grande assim, ele não vai precisar ir para o Spark. Só o Pandas vai resolver a vida dele. Tá? Mas se você tiver um volume de dados muito grande, precisar criar uma estrutura de dados, um ecossistema, digamos assim, de data lakes, data warehouses e tudo mais, muito provavelmente você vai ter que caminhar para o PySpark, principalmente quando você estiver falando de um volume de dados grande, tá? Então, assim, não vai ter muito para onde correr, ele vai ser essencial. Por isso que eu vou estar aqui. Vocês vão ver que boa parte das bibliotecas, eu acho que o ranking que vai estar mais populado aqui vai ser o A. O C e o D aqui, a gente poderia até tirar o D. Vou tirar aqui o D do ranking, vou deixar só o C, porque realmente acho que... Na verdade, não. O Desk vai ficar aqui no D mesmo. Pode ser que ele fique sozinho ali no D, não tem problema. Mas aqui no ranking C vão ter coisas de uso específico, como, por exemplo, o SciPy. O SciPy, eu particularmente colocaria ele aqui no nível C. Vou ter algumas pessoas que vão falar assim, não, Lira, mas eu uso muito o SciPy, ele deveria estar mais acima do ranking. Só que o SciPy, ele é, digamos assim, o que o NumPy não consegue fazer em operações matemáticas mais rebuscadas, você vai precisar ir para o SciPy. É um uso muito específico, a quantidade de pessoas que acaba efetivamente precisando do SciPy no dia a dia de mercado de trabalho não é tão grande assim. Sim, tem um cara que usa, mas não é tão grande assim. A galera de pesquisa vai acabar usando muito mais. Mas, assim como o Stats Model, eu colocaria aqui também, que é para mais ferramentas estatísticas e análise estatística de regressão. Sim, você pode usar, mas, cara, a grande maioria das pessoas vai ficar no Scikit-learn e vai estar resolvido ali no Scikit-learn e não vai precisar ir para a evolução do Stats Model. Então, particularmente, eu deixaria aqui embaixo também, tá bom? Porque são bibliotecas de uso mais específico. E agora temos algumas bibliotecas muito importantes aqui, tá? Então, eu vou puxar aqui o Streamlit, que é uma das minhas favoritas, e por ser uma das minhas favoritas eu vou... Putz, estou bem na dúvida aqui. Mas, cara, eu vou colocar ele no... Putz, acima do SQL Alchemy é meio doideira. Mas eu vou colocar ele aqui no nível A. Por quê? Porque não adianta. Quando você faz um projeto de dado... Não, vai. Talvez B. Vou colocar ele aqui no B, apesar de eu achar que você tem que saber, tá? Por que eu vou colocar ele aqui? Porque, dependendo da empresa onde você trabalhar, você não vai precisar usar muito o Streamlit. O Streamlit ele é excelente para você criar, digamos assim, aplicativos de dados, né? Então, quando você fez seu projeto de dados, você precisa apresentar aquele projeto para alguém, você vai muito provavelmente usar o Streamlit para você criar uma interface visual, para você poder interagir com ele, usar e evoluir e tudo mais. Qual o problema do Streamlit? Quando você precisa escalar isso. Quando o seu projeto de dados você precisa entregar ele de uma forma muito escalável,
Então eu preciso, por exemplo, lá no aplicativo do Nubank, você vai precisar pedir aumento de limite no aplicativo do Nubank. Quando você for pedir o aumento de limite no aplicativo do Nubank, eles não vão usar o Streamlit por trás, porque a interface visual que vai estar dentro daquele aplicativo não vai ser essa. Então eles vão criar uma API onde você vai consumir coisas que estão sendo construídas ou foram construídas com as outras bibliotecas de dados, mas o Streamlit não precisa para isso. Então na parte de prototipação e na parte até de uso, entrega disso, mas em aplicativos que não vão ser usados em tão larga escala assim, aplicativos internos da empresa, o Streamlit é excelente, eu usaria. Aqui na hashtag, por exemplo, a gente usa bastante Streamlit. Então para uso interno eu acho ele absurdo, por isso que eu colocaria ele aqui no ar. Mas, pensando no cenário global de dados, e cada vez mais as empresas criarem soluções de dados para serem disponibilizados para clientes usarem e tudo mais, aí o Streamlit cai um pouco no nível, porque ele não vai criar uma API escalável nem nada do tipo. Então, por isso que eu deixaria o Streamlit aqui, no nível B, porque não dá para comparar muito ele com essas outras bibliotecas que estão aqui em cima, que são mais usadas mesmo. O Plotly talvez eu esteja forçando um pouco a barra, mas não, acho que a parte gráfica é bem importante da área de dados. Então eu deixei ele aqui, mas o Streamlit também é muito importante. E aí vamos para as nossas últimas 5 bibliotecas aqui. Bom, algumas delas são mais óbvias, mais diretas, que são o TensorFlow, não tem como, ele vai ter que estar aqui em cima. E o PyTorch a gente pode discutir se ele deveria estar aqui também, no mesmo nível do TensorFlow. Eu vou considerar esses dois caras como sendo um bloco só para não ter que analisar eles dois de uma maneira diferente, né? Mas o que são esses caras, ainda mais hoje em dia, eles estão crescendo muito. Eu coloquei eles no nível A, não no nível S, tá? Mas quem são esses caras aqui? São os caras que permitem você trabalhar com Big Data e criação de redes neurais. Então, putz, quando você pensa em inteligência artificial, como é que criou o ChatGPT, como é que criou o Gemini e tal, não sei o que, isso aqui lá, cara, criou usando esses caras aqui. O PyTorch ele é um pouco mais amigável em termos de interface, mas o TensorFlow ele tem mais base de uso, assim, né? Ele acaba que ele foi mais usado e integrando ele com o Keras você consegue criar soluções muito usáveis também. Então esses dois caras aqui são os caras que vão permitir você criar inteligências artificiais mais rebuscadas, redes neurais mais complexas, com várias camadas. Então para, por exemplo, reconhecimento de imagem e tudo mais. E todos esses usos que você vê hoje em dia de inteligência artificial com reconhecimento de imagem e tudo mais, passa por esses dois caras aqui. Tá? Eu acabei de esquecer algumas bibliotecas aqui dessa minha lista, tá? Ou acabei não colocando por algum motivo. Então, por exemplo, você vai falar, pô, Lira, mas para reconhecimento de imagem não tem a OpenCV? Tem, mas o OpenCV ele é uma ferramenta que ajuda você já com ferramentas prontas dentro dele de reconhecimento de imagem, mas se você quiser levar isso para um próximo nível e treinar a sua própria rede neural e tal, não sei o que, você não vai ficar só nele, você vai ter que evoluir para um TensorFlow e PyTorch e no limite integrar com o OpenCV. Então poderia entrar aqui o OpenCV como uma ferramenta auxiliar, talvez aqui no nível B, né? Se a galera trabalha muito com imagem, mas eu talvez colocaria no nível C, porque não é tanta gente assim que trabalha com reconhecimento de imagem, é mais específico. E o TensorFlow e PyTorch não são só para reconhecimento de imagem, são para qualquer treinamento de rede neural, você vai precisar ir trabalhar com eles. Então, se você for entrar na criação de modelos, trabalhando com Big Data mesmo, você vai precisar entrar com esses dois caras aqui. E aí vem outras 3 bibliotecas aqui. Eu vou deixar o Hugging Face para o final, que eu acho que pode ser mais discutível aqui. E o NLTK, cara, talvez hoje em dia eu colocasse ele no D, tá? Ele seria antes, ele seria um C. Pelo uso dele no mercado, talvez deveria ser um C, mas hoje eu colocaria no D. Por quê? Porque hoje em dia você tem os modelos de linguagem natural, né? Você tem os modelos do GPT, você tem os modelos, todos esses modelos. E qual é o ponto legal aqui? Você tem os modelos complexos, né? Os modelos que são mais caros, então o GPT-4o, o GPT-5, e assim vai, que são mais caros e pagos. Mas você tem, dentro do Hugging Face, a gente vai falar um pouco sobre isso, modelos menores. Você pode, inclusive, instalar localmente no seu computador e treinar eles, e partir de um treino mais avançado. Então, o NLTK, o PyTesseract, ferramentas que conseguiam fazer processos de treinamento no caso do NLTK, treinamento de linguagem natural, ou seja, de você conseguir pegar bases de dados de texto e fazer o seu modelo aprender com essas bases de texto para ele conseguir reconhecer o que está sendo dito por um texto de uma maneira mais eficiente, você vai acabar que vai sair do modelo do NLTK e vai para um modelo mini de linguagem natural, né? Ou seja, existe o GPT-Mini, existe os modelos da Qwen, existe o modelo da Mistral, existem vários modelos menores de linguagem natural que você pode usar, por exemplo, no Hugging Face para baixar eles para o seu computador ou para uma máquina onde você esteja usando, treinar esses modelos minis que já vão ter sido muito mais treinados do que você partir de algo mais cru como o NLTK e o PyTesseract da vida. Obviamente eles têm ferramentas ainda que podem ser úteis, principalmente para pré-processamento e tudo mais, então pode ser que você use eles aí nesse caso, mas eu acho que eles caem muito de nível, por isso que eu botei eles no D, com a existência do Hugging Face e de soluções similares. E o Hugging Face eu já subiria ele para nível B, eu ainda não colocaria ele no nível A, porque o uso dele é bem específico para
isso. Não é todo profissional de dados que vai para o Hugging Face. Eu acho que são os profissionais de dados que muito provavelmente vão precisar usar modelos que tem disponíveis no Hugging Face, que é excelente. O Hugging Face é excelente mesmo, tem muitos modelos lá. Eu acho que cada vez mais ele vai crescendo. Eu acho que tem chance do Hugging Face daqui a pouco tá no nível A, mas hoje, pelo menos do que tem sido usado e construído efetivamente como produto, e repara, não é promessa de produto, mas são produtos que rodam com base de dados, e como é usado isso no mercado de trabalho, que é exigido no mercado de trabalho, eu colocaria ainda o Hugging Face aqui. Repara que aqui esse nível ainda é bem importante, tá? Obviamente, por motivos diferentes, as ferramentas estão aqui, mas, cara, tá no mesmo nível do Streamlit. Então, assim, eu acho ele bem, bem importante. É importante o profissional de dados saber lidar com o Hugging Face e saber usar, mas não é todo. O cara de análise de dados muito provavelmente não vai precisar usar muito o Hugging Face, pelo menos no momento atual. Pode ser que em algum momento ele precise, mas no momento atual não precisa. E o Polars, eu acho que ele está crescendo. O Polars, eu acho que ele ainda tem muito potencial, mas eu acho que ele ainda não está aqui nesse nível. Ele ainda não está no nível do Streamlit, do Hugging Face da vida. Ele está aqui. O Polars, ele essencialmente é o que seria o substituto do Pandas quando você começa a trabalhar com bases de dados muito grandes. Ele ainda não é o PySpark da vida, que acaba sendo mais complexo, ele tem uma interface mais parecida com a do Pandas diretamente mesmo, e o uso dele acaba sendo mais parecido, só que ele foi escrito em Rust, então ele acaba sendo mais eficiente em termos operacionais, só que ele ainda não tem todas as funcionalidades do Pandas. Então, eu não falaria para nenhum de vocês largar o Pandas e migrar para o Polars por conta disso, entendeu? Porque ele ainda não tem todas as funcionalidades e acho que a gente não vai em nenhum momento migrar, você vai aprender os dois e ele vai ser mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas. E o que está aqui no nível C não significa que é ruim. Significa que são ferramentas que podem estar na sua caixa de ferramentas se você precisar delas em algum motivo. Por exemplo, as ferramentas de raspagem de dados, que eu considero muito importantes, mas que no momento atual eu colocaria elas aqui no nível C, porque elas ainda não subiram no nível B. Mas essas ferramentas aqui, elas podem ser diferenciais na sua carreira sim. Então, se eu fosse falar para um profissional de dados que está querendo entrar agora, cara, domina o S absurdamente. Aí, dependendo da área que você quiser focar, você vai para as ferramentas de nível A. Então, se você quiser para só ficar em análise de dados, vai para as bibliotecas gráficas aqui, Seaborn, Matplotlib e Plotly. Então, só na parte de análise de dados. Ah, não, quero ir para ciência de dados. Cara, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, você vai precisar entrar nisso em algum momento. Ah, não, quero ir para engenharia de dados. O PySpark é obrigatório, entendeu? Então, tem algum nível aqui de brincadeira. Obviamente, e aí você vai evoluindo para as outras ferramentas à medida que você for precisando delas, tá? Então eu não iria direto aprender um NLTK, um Polars, um Desk se você nunca precisou delas. Precisou, você vem para elas aprender. Não precisa, cara, foca nas principais que estão aqui. Essa aqui seria a minha tier list das principais ferramentas de dados para o mercado de trabalho. No momento, pelo menos, que eu gravo esse vídeo. Pode ser que daqui a um ano a gente faça uma tier list dessa atualizada. E se quiser que eu faça alguma outra tier list sobre coisas do mundo Python mesmo, vou falar aqui, seja de ferramentas de criação de site, seja de automação, que é um tema super legal também, que tem uma tier list aqui que eu posso ter opiniões diferentes, acho que da maioria de vocês, digam para mim também. Se você tiver alguma tier list própria sua, alguma biblioteca que sentiu falta aqui, deixa nos comentários. Quem sabe a gente não conversa aqui nos comentários e discute, putz, realmente esqueci de alguma muito importante que deveria estar aqui na lista e não tá, deixa aqui nos comentários se você achar isso. E se você concorda, discorda, alguma coisa da minha tier list, manda aqui também nos comentários para a gente conversar. Eu vou ler os comentários desse vídeo todos aqui, vou responder alguns de vocês. Quem for chamando minha atenção, eu vou respondendo. E a gente vai conversando aqui. Fechado? Grande abraço e até o próximo vídeo.